Olha, até o momento, eu não me lembro de ter lido um livro com tantas possibilidades de interpretação quanto esse livro aqui, Outra Volta do Parafuso, de Henry James. É um livro que tem vários possíveis significados, e é justamente essa característica que torna esse livro tanto um desafio para nós, leitores, quanto faz com que ele seja considerado um dos grandes clássicos da literatura mundial. Muita gente pensa que Henry James era inglês, mas na verdade ele era norte-americano. Ele nasceu em Nova York, em 1843. O seu pai era um intelectual bastante rico, que acreditava que uma educação de qualidade se dá através de viagens e do conhecimento de outras culturas. Sendo assim, o jovem Henry James viajou por diversos países, como por exemplo, a França, a Itália, a Suíça e a Inglaterra. Boa parte dessa viagem foi dedicada à visitação de museus, de teatros e principalmente de bibliotecas, o que, de certa maneira, aumentou ainda mais a paixão que Henry James tinha por literatura. Mais velho, e já nos Estados Unidos, ele chegou a cursar a faculdade de Direito, mas abandonou com o objetivo de vir a se tornar um escritor. A Inglaterra, em especial, despertou grande interesse nesse escritor, que acabou se mudando para lá em 1875. Quase no século XX, já no final da chamada Era Vitoriana, em 1898, o livro Outra Volta do Parafuso foi finalmente publicado. O início da história se passa na véspera de Natal, onde um grupo de amigos se reúne para contar histórias de terror. Acontece que um rapaz que estava nesse grupo, chamado Douglas, dizia conhecer uma história que era muito mais assustadora que todas as demais, o que criou um clima de expectativa muito grande nas pessoas que estavam lá. Algum tempo depois ele traz da sua casa um manuscrito que tinha essa história que ele falou, e começa a ler para esse grupo de amigos. A partir daí temos disponível justamente a leitura desse manuscrito que o Douglas trouxe. A história ela passa a ser narrada por uma outra pessoa, que é uma jovem de, se não me engano, 20 anos, que faz a sua primeira entrevista de emprego com um homem milionário que estava procurando alguém para cuidar dos seus 2 sobrinhos, sendo que os pais deles tinham morrido na Índia. Esse tio deles estava procurando alguém que pudesse cuidar da educação das crianças, mas que, em hipótese nenhuma, viesse a incomodá-lo com qualquer assunto relacionado a elas. Essa moça, que não sabemos o nome, aceita a proposta de emprego e se dirige para o interior da Inglaterra, onde as crianças viviam com vários empregados. Lá, primeiramente, ela conhece a senhorita Gross, que é a empregada da casa e acaba se tornando uma espécie de confidente dela. Depois ela conhece a menina, chamada Flora, e por fim acaba conhecendo o garoto, chamado Miles. A verdade é que tudo parecia uma maravilha para essa jovem. Ela passaria a viver numa casa grande, com um monte de empregados super atenciosos, e ainda por cima cuidando de 2 crianças que eram aparentemente perfeitas. Ambas as crianças, tanto Flora quanto Miles, eram muito inteligentes, absurdamente educadas, eram crianças muito sensíveis, gostavam de música, gostavam de teatro. Elas eram, como o livro diz, crianças encantadoras. Só que a coisa já tinha ficado um pouco estranha a partir do momento que essa jovem recebeu uma carta do colégio de Miles informando, sem muitos detalhes, que ele tinha sido expulso. Pouco tempo depois ela viria a conhecer o Miles e começaria a se questionar sobre o fato de como pode simplesmente um garoto tão fantástico como esse ter sido expulso assim, do nada. Uma criança tão bondosa não daria motivos para isso acontecer. Pouco tempo depois, os eventos paranormais começam a acontecer. São 2 fantasmas que, em vida, eram antigos funcionários da residência. O primeiro que aparece chamava-se Quint, e, em seguida, surge a figura da senhorita Jessel, que era a antiga responsável por cuidar das crianças. Ao saber que, em vida, esse tal de Quint era muito próximo do jovem Miles, e que, por sua vez, a senhorita Jessie era muito próxima da Flora, a narradora da história conclui que esses fantasmas surgiram com o único objetivo de se aproximar novamente das crianças, só que com o objetivo de fazer algum tipo de maldade. Saindo um pouco do estereótipo, os fantasmas do Henry James não são criaturas com o rosto desfigurado ou coisa do gênero. Na verdade é como se elas fossem uma espécie de extensão da realidade, sabe? A princípio, somente a narradora vê os fantasmas.
Só que certas atitudes das crianças fazem com que ela comece a suspeitar de que talvez Miles e Flora também enxerguem esses fantasmas e, ainda por cima, mantenham algum tipo de contato discretamente com eles. É justamente esse ponto que mais gera dúvidas na cabeça do leitor. Será que essas crianças fingem que são encantadoras só para não passar nenhum tipo de suspeita de que elas conversam com fantasmas? Ou será, na verdade, que elas estão sendo manipuladas por esses fantasmas e que não têm controle nenhum sobre suas ações? Ou talvez, na verdade, não exista fantasma nenhum, e tudo isso não passe de uma grande loucura da narradora. O livro segue com as tentativas dessa jovem que cuidava das crianças de descobrir o porquê daqueles fantasmas estarem aparecendo lá, ou o que as crianças poderiam supostamente estar escondendo dela. Além disso, todo o livro é composto por uma série de mistérios que criam uma expectativa enorme no leitor. A grande sacada do Henry James nesse livro é fazer com que você não tenha certeza de absolutamente nada. É aquele tipo de livro que fica martelando na sua cabeça por um tempo, sabe? E que você fica tentando o tempo todo ligar os pontos para entender o que aconteceu. Esse livro, Outra Volta do Parafuso, ele é uma história de fantasmas, mas pode ser considerado também, tranquilamente, um tremendo terror psicológico, que também, ainda por cima, possui uma série de batalhas em relação à interpretação dele. Principalmente porque ele trata de várias questões, como, por exemplo, a questão do bem contra o mal, a questão do racional contra o irracional, a questão do explicável contra o inexplicável e também a questão da sanidade contra a loucura. A impressão que me dá é que o Henry James quer fazer com que você ache que saiba o que está acontecendo. Mas no fundo, na verdade, você não tem certeza de coisa alguma. Raramente os diálogos são diretos, conclusivos. Isso faz com que você cultive uma série de interpretações, principalmente por conta do posicionamento dos outros personagens dessa história, que muitas vezes são contrários à perspectiva da narradora. A estrutura e a narrativa da obra são responsáveis por criar toda essa ambiguidade. Isso talvez seja a grande genialidade mesmo do Henry James nesse livro, porque você, através da dúvida, vai tanto ler o livro em si, quanto ficar pensando nele durante um bom tempo. Essa história já foi adaptada diversas vezes, mas eu quero te indicar um filme chamado Os Inocentes, que foi feito em 1961, é um filme britânico em preto e branco, mas que é realmente muito bom. Ele é bastante fiel à história, lógico, tem algumas mudanças, algumas coisas que foram feitas diferentes, mas nada que interfira na qualidade do filme. Muito provavelmente a musiquinha inicial já vai te colocar de cara no clima de terror. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá uma curtida, se inscreve aqui no canal, faz um comentário. Eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. E se você tiver interesse em adquirir esse livro e, consequentemente, ajudar na manutenção tanto desse canal quanto do meu blog, eu vou deixar aqui na descrição o link desse livro em diversas lojas virtuais que são bastante conhecidas. E basta você efetuar o pedido através de um desses links, beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!